ajuda. É algo que eu tenho visto, assim, a cada ano que eu ministro e formo mais e mais formações, eu fico mais impressionado com a capacidade do ser humano de se reorganizar mentalmente, de melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano, de se libertar das amarras do passado, de conseguir ter uma melhor relação consigo mesmo. Então, são ferramentas maravilhosas que estão aí para o bom uso, mas tem que ser feito de uma maneira muito séria. Como é que essas ferramentas fazem essa terapia? Como é que se conversa esses dois mundos? Sim. Bom, no caso, especificamente falando da hipnoterapia, né, que é a minha área, a área de atuação, onde eu formo alunos e pessoas nessa área, o foco é justamente combinar a hipnose, que é uma ferramenta de acesso às suas memórias, aos seus recursos internos. Ela propicia o acesso ao que a gente chama metaforicamente de mente subconsciente, né? Mas no nosso cérebro a gente poderia dizer que está ligado às regiões límbicas do cérebro, hipocampo, amígdalas cerebrais, e ela propicia esse acesso a esses recursos. Tendo esse acesso, você pode usar basicamente qualquer psicoterapia, né? Alguns hipnoterapeutas têm o foco mais na psicanálise, outros na TCC, outros na Gestalt, vai muito da linha que ele tem. Então, sempre que você fala hipnoterapia, a hipnose não é terapia, a hipnose é um estado, certo? Mas a terapia, ela precisa de uma terapia, uma base teórica para poder ser aplicada. Porque quando fala assim, a hipnose ela trata alguém, não é a hipnose que trata. A hipnose ela vai facilitar um acesso mais profundo aos seus recursos. Aquele trauma que você tem, aquela causa daquele problema que você não sabe de onde vem, a gente pode descobrir com regressão, por exemplo. Mas precisa de ter um domínio em alguma terapia para que você possa aplicá-la. Então, por exemplo, eu tenho alunos psicólogos, né? Eles percebem que com o uso sério da hipnose, eles conseguem utilizar melhor a psicologia. Eles conseguem aplicar melhor as suas ferramentas. Porque senão, muitas vezes, o que acontece? Numa terapia tradicional, muitas vezes o diálogo ele fica no nível consciente apenas. A gente chama de sistema reflexivo, que é a nossa mente consciente. Então você chega no consultório, você não fala de onde veio o problema, você fala o que dói. Você fala assim, sabe, eu ando com uma angústia, eu sinto um vazio, não estou dormindo à noite, estou muito agressivo, estou com síndrome do pânico. A pessoa vai falar o quê? O que dói. E muitas vezes o terapeuta vai falar assim, fale-me mais sobre isso, né? Ou, de onde será que veio isso? E a pessoa fala, poxa, não sei, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Nem ela sabe. Então, a hipnoterapia ela propicia esse acesso. Até os 7 anos de idade, nós éramos como para-raios, né? Absorvíamos muita coisa. Muitos traumas foram superados, alguns não. Quando o trauma é muito severo, ele está ligado a uma região do nosso cérebro, que são as nossas amígdalas cerebrais, que é basicamente o nosso sistema de luta e fuga. Elas são como se fosse o nosso radar social, que acusa a sensação de medo e perigo. Quando o trauma ele é muito forte, Petri, o que acontece? As amígdalas, elas retêm a informação e não transferem para o hipocampo. O hipocampo é como se fosse a biblioteca do cérebro. É onde estão as suas memórias emocionais, onde elas estão. Então, quando a gente fala que recalcou a memória, é isso que acontece. Ou seja, a pessoa ela fala assim, poxa, Lucas, eu tenho um comportamento antissocial, não sei de onde vem isso, a pessoa me toca, eu não gosto do toque, de onde vem isso? Quando eu coloco ela em transe hipnótico, especificamente em ondas θ, né, que são ondas de transe, que gira em torno entre 4 a 7,5 Hz por ciclo neural, o que acontece? A mente consciente, o córtex pré-frontal, ele diminui um pouco a sua funcionalidade. A pessoa fica consciente. Mas é como se assim, no estudo de neuroimagem, o nosso cérebro ele é feito de neurovascularização, células da glia, neurônios. Então, quando a gente está muito racional, há muito sangue no nosso córtex pré-frontal. Quando você hipnotiza a pessoa, move-se um pouco de neurovascularização para as regiões centrais do cérebro. O córtex pré-frontal, que é a nossa mente crítica, que julga, ela cede um pouco de espaço. E a gente, vamos falar uma metáfora aqui, a gente cutuca a memória. Quando a gente põe a pessoa em transe e pergunta, da onde vem? Qual foi a primeira vez que você sentiu isso? De onde vem esse trauma? De onde vem essa gagueira? De onde vem essa síndrome do pânico? A pessoa, ela regride essa memória. Ela não vai ao passado, ela vai à sua própria conexão neural. E na maioria das vezes ela volta na infância. Tô aqui, tenho 7 anos, descobre uma cena de abuso. E a pessoa não sabia que foi abusada.
Dá pra confiar nesse relato, na pessoa que tá nesse estado? Então, aí é outro ponto. Tá. O que a pessoa sente é sempre real, porque o que ela sente é real. Uhum. Agora, o que ela vai encontrar pode ser real, pode ser metafórico, pode ser imaginação. Porque a mente, ela cria. A nossa memória, ela é vulnerável. A ciência diz que toda memória é falsa. E aí as pessoas se chocam, falam, o quê? Toda memória é falsa? Pô, achei que eu fosse minhas próprias memórias, né? Eu me baseio nas minhas experiências, né? Mas a verdade é que a ciência mostra que toda vez que a gente busca nessa biblioteca mental a nossa memória, ela é frágil, ela está sujeita a alteração. Então, quando a gente chega nessa memória e pensa nela, ou quando você sofreu alguma coisa na infância e veio se recontando essa história ela vai mudando. Mas o conteúdo emocional, a emoção primária, a gente percebe que é a principal. Não importa muito bem como ela conta a história, porque tem vários pontos de vista. Mas vamos supor, se a emoção que aconteceu ali foi de mágoa, foi de abandono, foi de raiva, aquela emoção que a gente vai achar. Por isso que hoje a gente modifica até o nome regressão de idade por regressão por emoção. Né? Então assim, olha que interessante, né? Pessoal que está em casa. Tentem se lembrar aí o que vocês comeram antes de ontem. O que vocês almoçaram? Ou melhor, que roupa vocês vestiram ontem? Lembra aí, ó. 10 segundos para lembrar. Eu aposto, Petri, que grande parte não se lembra. Você lembra? O que você vestiu antes de ontem? A não ser que você vista a mesma roupa. Menor ideia. Eu sei que a calça é a mesma sempre. A calça era a mesma. A camiseta você não lembra, né? Mas você vai se lembrar de uma coisa. Você tem mais de 30 anos já? Então você se lembra onde você estava no dia do atentado às Torres Gêmeas. Eu lembro, mas não sei se lembro de verdade, né? Eu sei que eu tava no quarto da minha mãe assistindo TV. Então, você se lembra o que aconteceu lá? Poxa, faz 20 anos isso, mas você se lembra disso, né? Você se lembra disso. Então, isso é uma memória emocional. A nossa emoção, ela grava a memória, ela secciona a memória. A gente chama isso de âncoras. Por isso que quando a gente faz uma retrospectiva da nossa vida, a gente não vai se lembrar assim, pô, o que eu comprei na padaria dia 4 de abril de 2007. Porque não tem emoção. Não tem, mas fato, quando teve uma emoção, seja positiva, uma viagem, um aniversário, um casamento, nascimento do filho, seja negativa, como um espancamento, um abuso, alguma coisa assim, ela tende a se lembrar. Exceto, como eu disse, se a memória for muito traumática, pode ser que ela não se lembre, a mente recalca. Para que ela recalca? Para a própria proteção da pessoa. Mas a sintomatologia aparece no córtex. Ela integra a personalidade, aquele trauma ali. Sim, então, como eu disse, a mulher, por exemplo, ela não entende porque ela não consegue ter relação sexual com o marido toca nela, ela não entende porque ela tem uma aversão àquilo. Muitas vezes houve um caso de abuso que ela não se recorda, certo? E acontece, a gente faz a terapia e surgem essas memórias. Sejam elas reais ou não. Entendi. A gente trata. Porque é o material que veio. E o que a gente percebe? Que a hipnoterapia, ela é muito eficiente porque ela é uma das poucas psicoterapias que busca, em sua técnica principal, a causa do problema. Muitas psicoterapias, elas agem no que você sente. No que você sente, o remédio para aquilo que você sente, ou falar sobre aquilo que você sente. Tudo bem, para autoconhecimento, ou para controlar um sintoma, às vezes você precisa mesmo da medicação, é importante. Mas a hipnoterapia, ela tem esse foco. E por muitos séculos, ela foi ridicularizada como algo que não funcionava. E hoje ela é queridinha da neurociência. Hoje existem mais de 10 mil citações científicas da hipnose nos portais acadêmicos, como PubMed e Google Científico. Especialmente com relação a controle de dor e ao próprio estado alterado de consciência que é mensurado no equipamento de eletroencefalograma com facilidade. E ela é reconhecida pelos conselhos de psicologia, medicina, odontologia e alguns outros. Ou seja, esses profissionais deveriam usar, porque o conselho reconhece, mas muitas vezes não está nem na grade horária da universidade, ou os professores não acreditam, ou são contra, ou são contra, ou acreditam que a hipnose não é boa porque o Freud não se deu bem com a hipnose. Mas de verdade, se você parar para pensar, grande parte das psicoterapias são hipnose. E digo mais, quando falam assim, lançou agora um novo tipo de terapia, né?
Como é que é essa terapia? O cara lançou, o cara que veio lá da Europa. E como é que é? Tem que fechar os olhos, aí você tem que imaginar, aí acontecem umas emoções, sabe? Hipnose. Ou a hipnose ou a PNL. Então, até mesmo muitos cursos com uma pegada mais espiritualista estão fazendo hipnose e PNL, mas não estão falando. Por exemplo, tem o Theta Healing. Já ouvi falar, o que é isso? O Theta Healing seria uma cura em ondas Theta. Tem cara de Theta Healing que vai falar, não, Theta Healing não é hipnose. É hipnose. Você entrou em transe, deu sugestões, imaginou, funcionou. É hipnose. Só que muda o nome. Muitos terapeutas falam assim, vamos fazer uma meditação guiada? Pô, é uma hipnose. A partir do momento que você colocou a pessoa num relaxamento de ondas alfa, teta ou delta, e você implantou sugestões na mente dela, seja através de metáfora, seja sugestões diretas, isso é hipnose, isso é hipnoterapia. Né? Tanto que ela influenciou o surgimento da psicanálise. A hipnose, para você ter uma noção, Petri, ela é milenar. Os estudos arqueológicos datam há mais de 3.500 anos o uso da hipnose no Antigo Egito, nas tendas do sono, onde os faraós induziam as pessoas ao transe. No templo de Asclépio era-se utilizado terapia onírica, que é terapia do sono, com a finalidade de tratar as pessoas. Então, assim, de fato, o estado Theta é um estado por si só maravilhoso. Você vê aí que a meditação, por exemplo, atinge esses estados. Existem inúmeras comprovações científicas só o estado meditativo ajuda em uma série de coisas na saúde. A hipnose pega esse estado, só que ela trabalha o uso da linguagem. A hipnose é o uso da linguagem para alterar a sua percepção. Então a gente tanto desprograma crenças limitadoras, medos, traumas, quanto programa crenças novas. Não é um milagre, mas a partir do momento que você mudou o significado sobre as coisas, você mudou uma crença, você vai mudar o seu jeito de se comportar. É por aí que a gente age.